Muitas vezes, visivelmente estamos vivos, mas por dentro estamos vazios. Ficamos rodeados de vozes, distrações e opiniões por todos os lados, mas longe da única palavra que realmente transforma. Há uma escuridão que nenhuma lâmpada comum consegue vencer. Só a presença do Senhor pode quebrar esse vazio. E quando ele entra, não é só para clarear, é para devolver sentido, propósito e uma vida que faz sentido de verdade. Hoje, vamos entender que a vida que o Senhor nos oferece não é um alívio passageiro, mas uma mudança completa. É essa luz que vence a morte por dentro, renova nossas decisões e restaura o que parecia acabado. É ela que nos tira da confusão e nos mostra como viver com paz, com firmeza e com direção. Podemos ler no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 4, que diz: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João começa aqui mostrando que Jesus não é só alguém que traz uma mensagem, mas é o próprio Verbo, a fonte da vida. Ele não veio só para dar existência, mas sim para nos dar uma vida que transforma de verdade. A razão do mundo estar em trevas é simples. O mundo se afastou da única fonte de luz. Sem Jesus, mesmo respirando, continuamos mortos por dentro. A vida fora dele é só uma sombra do que poderíamos viver. Quando Jesus entra na vida de alguém, não é só uma ideia bonita, é um novo começo. A luz dele não só mostra o caminho, mas acorda o coração, aquece a alma e muda tudo. Então precisamos pensar com sinceridade: temos vivido nessa luz ou só estamos passando os dias sem experimentar a vida que só ele pode dar? Podemos ler no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 40, onde Jesus diz: E não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus confrontou os religiosos dizendo uma verdade forte. Eles conheciam bem as Escrituras, mas não queriam se aproximar dele. E isso continua acontecendo hoje. Muita gente até fala sobre o Senhor, mas evita se entregar de verdade a Jesus. Segue tradições, repete frases bonitas, mas resiste a mudar por dentro. Saber coisas sobre Deus não é o mesmo que crer. A Bíblia pode estar aberta, mas se o coração estiver fechado, a luz não entra. Enquanto insistimos em fazer tudo do nosso jeito, vamos continuar na escuridão. E o chamado de Jesus é claro, mas a resposta tem que ser sincera. Ir até Ele é deixar o orgulho de lado, confiar, se render e reconhecer que precisamos dele. A pergunta é simples: temos vivido essa verdade ou só falado sobre ela sem deixar que tudo isso nos transforme? Podemos ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1, que diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quando Paulo fala que o Senhor nos deu vida, ele mostra que não estamos só feridos ou cansados, estávamos mortos por dentro. E quem está morto não reage, não pede socorro. Foi o Senhor que veio até nós, nos alcançou com sua graça e nos trouxe de volta à vida. E isso não é só algo por dentro, é algo que muda por fora também. Quem foi levantado por ele deixa para trás os velhos caminhos e começa a andar guiado pelo Espírito. A partir daí, o Espírito Santo começa a nos corrigir, nos fortalece e mostrar o que fazer em cada passo. Essa nova vida não é perfeita, mas é verdadeira. É uma caminhada de mudança constante. Não estamos falando de seguir regras ou rituais, mas de viver como quem foi tirado da morte e colocado na luz. E a pergunta que precisa ficar no nosso coração é essa: nossas atitudes têm mostrado essa mudança ou seguimos nos enganando, chamando de vida aquilo que ainda é morte? Podemos ler no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 2, que diz: O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz.
Séculos antes de Jesus nascer, Isaías já falava sobre alguém que viria trazer luz para quem vivia cercado pela morte. E essa promessa se cumpriu com a chegada de Jesus. Ele não veio só para dar esperança, ele é a própria luz que rompe a escuridão. Não importa quão fundo alguém tenha caído, não existe lugar onde a luz dele não possa alcançar. Seu nascimento, sua vida, sua cruz e sua ressurreição garantem que ninguém mais precisa andar no escuro. Jesus é quem dá vida e vence a morte. A vida que ele entrega é verdadeira, firme e muda tudo ao redor. Não estamos falando de sobreviver, mas de viver com propósito, com liberdade, mesmo nos dias mais difíceis. A luz dele continua firme do nosso lado. O Espírito Santo nos lembra quem somos, nos guia e mostra o caminho certo. E a decisão está aí. Vamos continuar nas sombras ou vamos viver de verdade nessa luz que Jesus oferece? Se essa mensagem falou ao teu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa dessa luz. Nos comentários, escreva uma dessas 3 palavras que mais marcaram você nesse devocional de hoje. Escolha ou escrever vida, ou luz, ou renascimento. Isso nos ajuda a saber que você está caminhando com a gente na jornada da fé. Até o próximo vídeo e que a luz de Cristo brilhe sobre todos nós.